isso é para aplicar base. Isso não. Começando mais um Vivo ao Vivo com Paty Bittencourt. E hoje nós vamos falar sobre pincéis. Por que hoje eu vou falar sobre pincéis? Porque foi uma das maiores dúvidas da galera, das meninas que estão fazendo a monitoria, tá? E aí eu já vou começar explicando o que é a monitoria. A monitoria é um dos presentes que você, que participa do método Maquiar Passo a Passo, ganha ao estar participando do curso. Nele eu tiro todas as suas dúvidas, mostro todos os detalhes importantes para que o conteúdo do curso seja bem entendido, bem compreendido e você possa montar sim a sua maquiagem perfeita. Então é uma forma de estar solucionando qualquer dúvida que tenha ficado da plataforma do curso em si, tá? Então, todo mundo que entra no curso, que adquire o curso Método Maquiar Passo a Passo, tem direito à mentoria, que são aulas exclusivas comigo diretamente, onde eu tiro todas as suas dúvidas. E sejam muito bem-vindas, meninas, estou muito feliz em vê-las aqui novamente, todas as quartas-feiras, Vivo ao Vivo com Paty Bittencourt, falando sobre maquiagem. E hoje eu vim super década de 80, uma maquiagem bem colorida, blush bem marcado, essa pálpebra extremamente chocante, porque eu estou muito década de 80 hoje, inclusive as músicas que eu estou ouvindo, estou num ritmo bem década de 80. E para quem gostou dessa make, quer aprender a fazer ela, quando eu salvar esse vídeo lá no meu IGTV, corre lá nos comentários e escreva quero. E aí eu mostro o tutorial dessa maquiagem linda pra vocês, que tem todo um trabalho de contorno, todo um trabalho de durabilidade, bem linda, bem maravilhosa, tá bom? Pincéis, exatamente. Hoje nós vamos falar sobre o como cuidar, para que serve cada pincel e principalmente como cuidar desse acessório tão importante na maquiagem. Bora lá aprender? Então, hoje eu vou falar para você sobre a função de cada pincel e também pontuar os meus preferidos, os que eu mais gosto, tá? Então, vamos começar pelo primeiro, assim, a base de qualquer maquiagem, que é a base, a fundação da maquiagem. Então, nós vamos falar sobre pincel de aplicação de base. Quem aí tem dúvida? Ou quem aí ainda aplica com a mão? Vou pegar no pé de vocês, hein? Aplicar com a mão, pode? Vamos lá, primeira perguntinha, me manda aqui embaixo. Aplicar base com a mão, pode? Manda aqui pra mim, quero ver quem de vocês ainda tá aplicando base com a mão. E aí eu tenho, ó, uma infinita opções para aplicar base, tá? Então, tudo isso é para aplicar base. Isso não. Mão não pode aplicar base. Por quê? Eu já expliquei para vocês nos vídeos, na plataforma eu também pego muito no pé, sobre o produto de base, né? A base em si, ela não foi feita, ela não foi elaborada para ser aquecida com o atrito de esfregar mão, rosto, rosto, mão. E aí, o que acontece? Ela não seca, ela não faz o papel dela de ser absorvida pela pele, de secar e ficar uma camada uniforme. Você fica naquele arrasta e traz, arrasta e traz. O que acontece? Ela não cobre o que você quer que ela cubra, ela acumula em certas regiões que a gente tem dobrinhas, não vou dizer aonde, mas a gente tem dobrinhas, e acaba dando aquela sensação de uma base ruim. Mas, na verdade, é a forma de aplicar. Então, base, pode aplicar com as mãos? Não. Agora, hidratante com cor, pode aplicar com as mãos? Pode. Porque ele foi elaborado, foi fabricado para ser aplicado com os dedinhos. Então, o atrito é necessário para que ele tenha absorção. Automaticamente, ele é um produto que não dá muita cobertura, tá bom? Então, base sempre com
pincéis ou como esponja, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre pincéis. Qual a característica principal de um bom pincel de base? Primeiro, a base reta, tá? Ó, a base reta. Ela pode ter um leve afundadinho no meio, como esse da Mary Kay. O da Boticário também tem um buraquinho aqui no meio para você depositar o produto e aí vir aplicando. Mas ele tem que ser de base reta, chamado kabuki, tá? Então esse pincel é perfeito para fazer o depósito do produto de base na pele. Então você vai vir com toquinhos depositando esse produto na pele, tá? Muita gente vai me perguntar, mas o língua de gato, deixa eu ver se eu tenho um aqui, eu tenho um pequenininho aqui, ó. O língua de gato, ele existe, é para base também, mas eu particularmente não gosto desse pincel para aplicar base. Porque ele tem que ser aplicado com riscado, né? Pincelando o seu rosto, e aí tende a ficar marcações, tá? Com excesso de produto. É possível a gente tirar essas marcações com a esponjinha, como eu sempre gosto de fazer no final. Mas eu prefiro não utilizar o língua de gato, porque ele também desperdiça muito produto. Ele acaba acumulando muito mais produto do que o kabuki, tá? Por ele ser durinho e denso, o produto fica mais na base. Então, você consegue, com essas batidinhas, ter uma absorção maior, automaticamente economizando o nosso din-dinzinho, que é bem importante, tá bom? Então, ó, características, então, retinho, pincel de base, durinho, tá? Então, ele é duro, ó, ele é duro, eles são cerdas firmes, tá? Diferente, por exemplo, desse, ó, que são cerdas molinhas, ó. Ele é fofinho, tá? Então, eles são, ó, cerdas duras, tá? E outra característica também, ele tem um leve aveludado na ponta. Quando você passa o dedo assim na pontinha das cerdas, ele é aveludado, ele é gostoso. Isso faz com que não fique a marcação das cerdas, sabe? Quando você for dar as batidinhas, como ele é aveludado, ele vai criando essa uniformização do produto na sua pele, tá bom? Quem aí usa pincel de base, levanta a mão que eu quero ver. Vou dar estrelinha. Ó, então, pincel de base. Qual é o meu preferido? O meu preferido, o que eu mais amo desses pincéis que eu tenho na minha coleção, é esse daqui, que é o da Belize. Eu nem sei se a Belize ainda tá fabricando esse pincel. Ele custa, o preço que eu vendo ele aqui, que eu não tenho mais ele pronta entrega, mas o preço que eu vendia ele ano passado era R$32. E ele é muito barato e é muito bom, tá? Então, da Belize, esse daqui é um dos que eu mais amo de paixão. Uma, por ele ser baratinho, eu consigo ter muito mais quantidade para aplicar nas clientes. E outra também porque ele é macio, é gostoso e aplica perfeitamente a base na minha pele. Agora, desses daqui, né, Mary Kay, que é esse daqui, que também é muito bom. Ele também tem um toque bem aveludado, muito fácil de encontrar e também tem um preço muito acessível, tá? E vendo Mary Kay também, então quem quiser pode fazer sua encomenda e ele está na promoção esse mês, tá? Então, me liga, me chama no direct que eu passo os valores da promoção desse pincel que é maravilhoso da Mary Kay. E também promoção de base da Mary Kay, que a gente ama, né? Com aquela cobertura fantástica. Esses daqui já são de marcas importadas. Esses dois são da Sigma e esse daqui é da Kryolan. Eles são muito bons, mas com um investimento muito alto. Eles acabam sendo um custo-benefício, né? Importado, dólar, caro. Então, tem um bom acabamento? Tem. Tem uma boa durabilidade? Tem. As cerdas, né? Eu lavo elas, elas não perdem a textura. O cabo, ele não desmonta, ele é super firme, não perco o pelinho, tá? Diferente desse da Belize, por exemplo, que é super baratinho, mas ó, à medida que eu vou lavando, não sei se vai dar pra vocês verem, eles vão soltando pelinhos, ó, tá vendo? Ele vai começando a perder pelinho, ele descola do cabo,
né? Quando a gente vai lavar. Então, tem essa questão. Esses daqui são super duráveis. Se você for comprar, adquirir pincéis para ter na sua necessaire, você pode estar investindo no pincel um pouco mais caro e mais duradouro. Agora, se você precisa ser mais versátil, precisa ter mais quantidades, eu indico um mais baratinho. Próxima etapa da maquiagem seria o corretivo. E aí sim, o língua de gato se torna a estrela da aplicação desse produto, tá? O língua de gato, ele é um pincel que ele vai grudar as cerdas, formando um afunilamento na parte da ponta, ó, tá? Deixando bem fininho a pontinha. Então, quando eu pego o produto, ele se gruda as cerdas e ele fica bem fininho. Assim, eu consigo depositar em cantinhos bem estratégicos, sabe? Por exemplo, fazer um cantinho aqui, passar pouquinho o produto para limpar o delineador, fazer o cantinho da sobrancelha, por exemplo, quero fazer um riscadinho na sobrancelha. Então, o língua de gato para fazer a aplicação de corretivo é incrível e imprescindível, tá? Esse daqui é da Macrylan, só que ele é a embalagem antiga. Então, agora ele mudou a cara do pincel, né? Mas ele tem ainda na linha da Macrylan esse pincel para corretivo, que é muito bacana. E você encontra aqui no Pat Beauty Salão também, tá bom? Então, é muito bom, muito macio e custo-benefício é baratinho. Eu tenho também o mesmo da Kryolan. Esse daqui, ó, que ele é kabuki também, e ele é pra corretivo também, tá? Só que ele é um pouquinho menor do que o de base. Então, ele é mais ajustadinho, menorzinho. Só que, como eu falei, ó, tipo, limite. Eu vou chegar aqui, eu não consigo chegar lá num cantinho, numa precisão, tá? Então, ele é bom pra aplicar o corretivo, sempre com toquinhos, né? Eu vou depositando e dando leves arrastadinhas. O de língua de gato, eu já vou aplicar assim, ó. Eu deposito e puxo, deposito e puxo, deposito e puxo, tá? Então, esse é o língua de gato. Então, os dois seriam bons investimentos, mas esse já trabalha muito bem no que a gente precisa para fazer a nossa maquiagem, ok? Já foi base, já falamos sobre corretivo, e agora a gente vai falar sobre pó, tá? É importante selar a sua maquiagem. É muito importante selar a sua maquiagem. E aí eu tenho duas opções importantíssimas que você pode estar usando para selar a maquiagem, para fazer a aplicação do pó. Então, pincel. É muito bacana, é muito prático, é muito bonito, né? Esses pincéis. Esse daqui da Macrylan é fofo, é gostoso. Ele é sedoso, né? O da Mary Kay também é muito gostoso, bem macio. Esse daqui é o da Sigma, que é aquela marca importada que eu falei, também muito gostoso. Mas aí o que acontece? Nem sempre eu consigo ter certeza que eu encostei em todos os cantinhos com o meu pincel. Até porque o pincel de pó, ele é grande, ele é fofo. E aí vem a esponja, tá? Nesse caso, a esponja é a minha preferida. Eu gosto muito porque eu consigo dobrar e lá naquele cantinho, ó, depositar o pozinho lá, controlar a quantidade de pó que eu vou aplicar, tá? Então, eu consigo dessa forma ter uma maior precisão na hora de fazer meu acabamento. E outra, o pincel, eu acabo tendo um trambolho enorme na minha bolsa, né? A esponjinha com o pozinho compacto, eu posso estar levando para fazer qualquer retoque no decorrer do dia, no decorrer da festa, então se torna muito mais prático. Mas o pincel ainda se faz necessário, mesmo eu usando a esponja. A gente vai precisar do pincel para varrer, ó, para tirar aquele excesso de produto e também sentir se eu selei de forma adequada. Porque quando eu passar o pincel e ele não grudar, é porque está selado certinho, gostosinho. Agora, se eu passar e ele der aquela grudadinha de umidade, é porque eu ainda preciso selar mais um pouco, tá bom? Então, esse daqui é o da Mary Kay, inclusive tá na promoção também.
Esse daqui é o da Macrylan, tenho pronta entrega aqui no Patti Beauty Salão. E esse daqui da Sigma, que é importado, que é vendido num kit, junto com aqueles outros de base, de corretivo que eu mostrei. Esse daqui eu comprei num site, se não me engano, da Sephora, tá? Que é um americano, né? O site vende produtos importados, então, né, pra quem não conhece, fica a dica pra você poder procurar também. A gente mora aqui pertinho do Paraguai também, né? Existe, mas com o aumento do dólar, eu acho que vale a pena a gente investir em marcas mais acessíveis, mais pertinho da gente, tá bom? Então, pincel de pó. Vou falar do blush, então. Hoje eu vim com um blush bem chineladão, assim. Adoro, gosto dessa produção bem marcada. E aí eu usei o quê? Eu usei o contorno em creme, que eu usei um corretivo. E para isso eu preciso de um pincel que seja igual ao pincel de base, duro, tá? E que seja reto. Que ele tenha assim, ó, essa base assim bem retinha, tá? Diferente do pincel que aplicamos o blush em pó, tá? A Vitória falou, você não usa pincel, Vitória? Me conta aí. Você não usa pincel ou você usa o pincel? Vou pedir para vocês assistirem meus vídeos lá no IGTV, que eu pego bastante no pé sobre a aplicação com as mãos, porque acaba não durando, sabe? Uma ótima dica é investir num pincelzinho de base, que vai, ó, trazer essa maquiagem pro longo do dia bem tranquilamente. Então, vamos voltar lá, ó. Pincel de blush, ele é arredondado, pode ser chanfrado ou não. Deixa eu ver, aqui eu tenho um... Não tenho, acho que eu não trouxe, ó. Todos são chanfradinhos, ó. Eu prefiro pincel de blush chanfrado, tá? Então, ó, bem redondinho, chanfradinho, tá? Pra aplicar o seu blush, tá? E esse daqui, que é o chatinho e durinho, pra você aplicar o contorno em creme antes do pó, no processo ainda dos produtos em creme, tá bom? Ó, esses são investimentos bem bacanas. Esse daqui é da Ico, é uma marca importada também. Gosto muito desse pincel, apesar que o custo-benefício dele é bem alto, mas é muito bom. Esse é o da Natura, que eu também acho ele muito fofinho, muito gostoso. E tenho esse daqui que eu mostrei antes, que é da Macrylan. Também tem pronta entrega aqui no Patti Beauty Salão. Muito gostoso. As cerdas bem fofinhas, bem macias, pra você, além de aplicar um blush, ainda fazer um carinho no seu rosto. Ok? Então, falamos de blush, agora vamos falar de iluminador. O iluminador, é importante que o seu pincel tenha cerdas naturais, tá? Não seja de cerdas sintéticas. Isso é uma preferência minha, por quê? As cerdas sintéticas, elas tendem a deixar muito marcado, muito riscado, porque elas trazem uma marcação muito definida do produto, tá? O de cerdas naturais, como esses dois, esse aqui é o da Macrylan, esse aqui já tá sem marca, já sumiu o nome dele. Eles são de cerdas naturais, então eu consigo polir, sabe? Polir muito mais, fazendo com que as partículas desse iluminador aflorem esse brilho, essa luminosidade, sem necessariamente estar ali riscado, marcado, definido, tá? Então, eu prefiro e eu sugiro cerdas naturais para aplicar o iluminador. E como o pincel tem que ser? Ele tem que ser fofo, macio, ele tem que ter esse leve abauladinho, tá? Cerdas mais curtinhas na base, cerdas mais cheinhas em cima, para você poder fazer esse trabalho, ó. Que é o trabalho de polir, abrindo os pelinhos, né? Dando esse acabamento na maquiagem, ok? Então, tá aqui os pincelzinhos de iluminador. Agora, a gente vai pro olho, tá? O olho é uma das partes que muita gente já me pediu. Na monitoria, as meninas tiveram dúvidas em relação a: preciso comprar tantos pincéis? Preciso ter tantos pincéis para fazer maquiagem?
Para fazer a sua maquiagem perfeita, não, porque no método Maquiar Passo a Passo você vai definir qual é as técnicas específicas para o seu tipo de rosto, para o seu estilo, para aquela maquiagem que vai dar certo para você, e aí você vai comprar o pincel específico para aquela maquiagem. Agora, se você quer fazer sempre uma maquiagem diferente, sempre ter um estilo diferente, ou pensa em trabalhar na área, em atender outras pessoas, o investimento em vastos pincéis para pálpebra se torna necessário. Por quê? Difere o que esses pincéis? A técnica também, mas principalmente o formato do olho. Quanto maior a área de pálpebra, maior o tamanho do pincel pode ser. Agora, quanto menor o tamanho de pálpebra, menor o pincel tem que ser, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um olho com uma área de pálpebra grande, eu posso estar usando na minha primeira camada, naquela camada de fundo que vai dar o efeito do esfumado, um pincel bem gordinho, bem cheinho, né? Que eu vou lá sem medo, porque eu tenho um tamanho de pálpebra para isso. Agora, se meu olho é pequenininho, eu já não posso pegar um pincel tão grande. Então, eu vou cobrir minha pálpebra inteira e acabou a maquiagem por aí mesmo. Então, eu preciso de um pincel um pouquinho menor, para eu poder ter uma noção dessas camadas que eu vou fazer. Outra coisa também que é muito importante é entender que quando a gente vai fazendo o degrau das cores na maquiagem, a gente precisa ir diminuindo o tamanho do pincel, tá? Então, a gente começa com o pincel maior, para dar aquele fundo, para selar a pálpebra, para dar aquela marcação do côncavo, mais esfumadinha, mais delicadinha. E depois a gente vem com as marcações, por exemplo, uma marcação mais escura aqui no canto, um esfumadinho de raiz, que eu quero a raiz bem pretinha, então eu venho com o pincel lápis, que é mais durinho. E aí, quanto mais fofinho as cerdas, mais ele vai esfumar. Quanto mais durinha as cerdas, mais precisão e mais marcação ele vai dar. Então, não adianta pegar um pincel duro, grande de pálpebra e querer esfumar. Você vai fazer só um risco na tua pálpebra. Pega um pincel bem fofinho e vem lá na pontinha, ó. Pega lá delicadamente, tá? E vem depositando delicadamente, fazendo... Pode ser o arrasta para dentro, pode ser círculo, fazendo bolinhas, pode ser o jogando assim, ó, dando batidinhas, tá? Então, a forma você vai definir qual você se sente melhor, mas é importante um pincel fofinho para você fazer as camadas do esfumado, ok? E aí, vamos lá. Então, eu tenho vários tamanhos e também tem diferença de cerdas, tá? Cerdas naturais ou cerdas sintéticas. Qual a diferença? Primeiro que as cerdas sintéticas, como eu falei, elas acabam marcando mais a cor. Eles definem mais a cor. Então, quando eu quero uma cor mais marcada, como foi o caso dessa daqui, eu uso de cerdas sintéticas, tá? Porque ele deixa mais produto na minha pálpebra e aí eu consigo com mais rapidez dar o efeito que eu espero. O de cerdas naturais, que é no caso desse daqui da Mary Kay, esse daqui também que é da Mary Kay, esse daqui que é da Sigma, tá? Que são cerdas naturais. O que que acontece? Como fica grudadinho nas partículas, nas cerdas, um pouquinho de produto, eu tenho que trabalhar muito mais, eu tenho que polir muito mais, e aí ele dá um efeito mais esfumado, tá? Então, a gente vai trabalhar um esfumado de base, e aí com o de cerdas sintéticas, eu venho fazendo as marcações de cor, ok? Então, vamos lá, recapitulando, pincéis grandes, para quem tem pálpebra grande. E aí, de acordo com a definição de cores, você vem diminuindo o tamanho dos pincéis. Quem tem olhinho pequeno, menos cores, tá? Quanto menor o olhinho, menos colorido você vai fazer a sua maquiagem e menor o pincelzinho também, ok?
Ficou alguma dúvida desse? Eu não sei se eu falei rápido demais, se eu deixei vocês em dúvida, mas vai investir pra você, é necessário você definir qual a maquiagem certa e aí sim formar o seu kit perfeito. Porque a gente precisa definir o que nós queremos para daí sim definir quais os pincéis. Agora, se você vai trabalhar com maquiagem, minha filha, entra no vício de comprar pincel, porque se faz necessário muito pincel. Muito bem, agora nós vamos falar ainda dos olhos, tá? Só que nós vamos falar dos pincéis de precisão. São pincéis para dar um acabamento específico, para dar uma marcação mais definida do que eu quero. Então, linhas, traços, um esfumado mais escuro. Então, são os pincéis de precisão. E aí, eu já começo com o pincel lápis, tá? Que ele é durinho, então, como eu falei, em tudo que eu usar o pincel lápis, então, aqui embaixo, aqui em cima, eu vou depositar e arrastar levemente, para aquela cor ficar bem saturada e bem marcada naquela região. Ele não vai fazer um esfumado, ele vai dar precisão. E nunca faz isso aqui, ó, sabe? Senão você acaba manchando. Vem lá bem de levinho, ó, deposita, deposita, deposita e só tira as marcações das beiradas da onde você aplicou, para não ficar marcado, muito marcado essa divisão de cores. Então, deposita e tira as marcações. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Deposita toda a parte do contorno inferior. E depois, sem pegar mais produto, você vem dando o acabamento, tirando a marcação. Tá ok? Então, pincel lápis. Outro muito bacana para fazer isso é esse chatinho, tá? Ele não é chanfrado. Ele não é chanfrado, ó. Ele é retinho, assim, e eu gosto bastante porque eu consigo fazer mais camadas aqui nessa região da parte inferior do meu olho. Então, posso aplicar uma camada preta bem escura, depois eu desço para um marrom e aí para um dourado, um rosé, para dar aquele esfumado bem definido na parte inferior do meu olho. Gosto bastante desse daqui, tá? Aí, vem o de sobrancelha, que é esse daqui. E aí, eu gosto de explicar a diferença entre esses dois. Por mais que ele é chatinho e durinho, ele não é chanfrado, como esse daqui, ó, tá? Que tem um cantinho mais curtinho e um cantinho mais alto. Qual é a diferença na hora de aplicar? Esse que é chanfrado, eu consigo fazer os risquinhos, dar um acabamento mais preciso na minha sobrancelha, dar um acabamento mais preciso no meu delineador, porque ele vai fazer um riscado. Esse daqui, por ele ser mais larguinho, né, e não ter a chanfra, ele vai abrir, então não vai conseguir fazer um traço bonito, você vai fazer um manchado, na verdade. Então, para a sobrancelha, eu indico sempre o chanfrado, tá? E para fazer o acabamento inferior de sombra, esse daqui, que é mais durinho, tá bom? Então, dois pincéis diferentes que fazem funções diferentes na maquiagem. E aí, a gente vem pro delineado. Sei que todo mundo é craque em fazer delineado, todo mundo faz de olho fechado, né? Dá aquele olho gatinho assim, 5 minutos antes de ir pro trabalho, né? Ah, eu sei que vocês arrasam nesse delineado, principalmente com os vídeos no YouTube que eu postei na semana passada, na semana retrasada. Tem muito vídeo ensinando várias formas diferentes de aplicar o delineado, de fazer um delineado gatinho, de fazer um olho com efeito de delineado sem estar delineado, tá? Então, corre lá no meu YouTube, o link tá disponível na bio e vocês vão ver várias sugestões e dicas para você fazer o delineado gatinho ou o efeito do delineado, tá bom? Então, vamos lá. Delineado pode ser feito com chanfrado também, tá? Igual a sobrancelha, você pode fazer com ele, mas eu prefiro esses mais fininhos.
Esse daqui é da Ico, tá? Que é uma marca importada. Ele é bem fininho, então eu consigo chegar bem pertinho para apoiar a mão no meu rosto e conseguir fazer o delineado com mais firmeza, com mais precisão, tá? Esse daqui é da Natura. Eu gosto bastante dele porque ele é dobradinho, só que ele tem as cerdas maiorzinhas. Ele não é necessariamente para delinear os olhos, eu é que achei essa função para ele. Então, quando eu adquiro um novo, eu corto um pouquinho, eu faço ele mais fininho na pontinha, tá? Mas eu gosto por ele ser dobradinho assim, ó, tá? Que daí, ó, eu consigo ter maior precisão, sabe? Na hora de aplicar também. Eu sei que da marca Esfumato tem um que é de delineado e já vem dobradinho assim também, tá bom? Você pode também delinear os lábios, que é a função original dele, porque ele vem com dupla função. Esse é da Natura, então ele vem de um lado para lábios, do outro é para lábios também. Mas eu adaptei para delineado e fica lindo, fica maravilhoso e super prático, tá? E o chanfrado também, né? Você pode estar usando para fazer a marcação, então, como ele é bem chatinho, bem fininho, você vem, faz a marcação e depois vem seguindo as linhas a partir dessa marcação. Tem vídeo no YouTube ensinando essa técnica também, tá bom? Ok, falei de vários dos meus pincéis, não são todos, tá? Mas são vários dos meus pincéis que eu tenho aqui no salão. E eu vou falar agora pra vocês sobre cuidado, sobre armazenamento de pincéis, tá? Então, uma das opções são essas necessaire. Essas daqui são da Mary Kay, ó. Elas podem ser penduradinhas assim, elas vêm com ganchinho, tá? E você pode estar colocando pincel, base, tá? É bem prático. Já enrola, já leva pra viagem e ele tem o ganchinho. Muito legal essa embalagem pra vocês levar os seus pincéis. Essa da Mary Kay. E também tem pronta entrega, ou você pode encomendar, tá? Agora, esse daqui é muito bacana, ó, porque ele cabe pincéis menores, tá? Pincéis muito grandes, como o de pó, ele já vai ficar dobrado, ó, tá vendo? Ui! Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ai, que dó. Dá uma dor no peito fazer isso, mas olha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ele achata as cerdas lá dentro, ó. Então, ele só vai servir para pincéis pequenos. Não use para pincéis grandes, senão ele vai acabar estragando o teu pincel, tá? Então, para pincéis grandes, você precisa de um armazenamento diferente. Ou, aquela embalagem que vem quando você compra, você não joga fora. Você permanece com ela para que você possa proteger as cerdas e aí sim colocar na sua necessaire. E aí ele fica perfeito, ó. Não corre o risco de estragar o seu pincel ou dobrar as cerdas ou qualquer outra coisa que possa danificar o seu pincel. Não sei se vocês conseguem ver, fica ali dobradinho, escurinho, né? Mas enfim, uma boa opção sempre para armazenar quando você for viajar ou se você é uma pessoa que viaja, trabalha e precisa levar seu kit, tá? Esses séries assim também, ó. Só é importante sempre pincel em necessaire de pincel, produtos de maquiagem em outra necessaire, para de novo não ficar batendo nas cerdas e machucando os seus pincéis, tá? Agora, em casa, para você que tá em casa, que tem uma bancada linda e quer deixar seus pincéis expostos, né? Um lugar que eu não recomendo é o banheiro, tá? Principalmente se você for deixar eles expostos em cima da bancada, pela questão de contaminação, né? Você sabe que no banheiro tá ali girando bactérias, né? Se a gente jogar um luminol lá, a gente entra em desespero, nunca mais entra no banheiro. Então, ó, se for deixar assim, exposto, num cachepô de malha, que nem esse da minha amiga Suliene Andrade, olha que lindo, você deixa no seu quarto, tá? Ou então dentro do armário do banheiro, com portinha fechadinha, tira, usa, higieniza e guarda, tá?
não deixa ele exposto. Agora, na bancada do seu quarto, no seu closet, né? Faz um potinho bem bonitinho, né? Uma xícara, assim, você pode pôr também, fica bonito. Os de acrílico também ficam muito bonitos também. Agora, não quer investir? Sabe aqueles copos que vêm de formatura, que a gente não usa há um tempão, tá lá, né? Ganhamos milhões? Usa eles. Super fácil, super prático. Vai acondicionar perfeitamente seus pincéis e você usa uma função incrível para esse produto e não vira lixo aí na natureza. É uma forma de reciclar, tá? Então, opções bem bacanas para vocês cuidarem dos pincéis de você. E aí eu vou falar agora sobre limpeza de pincéis. Sim, precisa limpar os pincéis. E aí eu começo primeiro falando da esponja, tá? As esponjinhas. Para você que é profissional, você precisa lavar as esponjas a cada cliente. Então, usou numa cliente, separa, pega um outro kit e usa novamente, ou lava, seca, até você usar para a tua próxima cliente. Se a demanda é uma atrás da outra, você precisa ter mais opções da questão de esponjas, porque elas demoram um pouquinho mais para secar. Essa daqui que é de aplicar base, né? Ela pode ficar molhada, então você lava, higieniza e já usa para a próxima cliente sem problema nenhum, porque ela pode e deve estar molhada, tá? Agora, então, pincéis, quando a gente molhar, a gente não pode, sabe, fazer isso aqui. Ai, Senhor, ai, meu peito. Dói meu coração fazer isso, mas não pode. Por quê? Além de você espanar o teu pincel, vai abrir essas cerdas, você vai quebrar as cerdas, corre o risco delas começarem a soltar e acabar perdendo a qualidade e a longevidade desse acessório que não é barato e que a gente precisa cuidar com carinho. Então, quando a gente for lavar, lavar com cuidado, né? Não precisa ter aquelas bandejas de silicone com bolinha, com risquinho, com não sei o que. Você pode usar seus dedos, ó, tá? Eles vão fazer a mesma função, ó, que vai dar atrito e uma ondulação para você diluir o excesso de produto, tá? E aí enxaguar em água corrente. Mas o que eu vou usar para lavar esse pincel? Então, você pode usar o velho e bom sabonete de banho, tá? Esse aqui é da Natura. Eu adoro aquele de salve e alecrim, super cheiroso, super gostoso. Eu ponho um pouquinho de água para ele ficar tipo uma gosminha, molho meu pincel, ponho a aguinha aqui junto com o sabonete e fico fazendo movimentos circulares aqui, até ele formar uma babinha, uma espuminha, uma gosminha. Depois eu venho na minha mão, esfrego bem as pontinhas, que é onde está o maior excesso de produtos, e enxago em água corrente, fazendo esse movimento, ó, tá? Fechando as sardinhas e tirando todo o excesso, tá? Então, faça esse processo, se necessário, 2, 3 vezes, dependendo a quantidade de produto que tem no meu pincel, tá? Então, essa é uma das formas mais baratas, mais rápidas, e sei que todo mundo tem um sabonetinho de corpo cheiroso em casa. Tá bom? Todos os pincéis, menos o de batom, que o batom é cremoso, aí você precisa de outro produto. E aí eu vou mostrar pra vocês os meus produtos preferidos. Então, eu faço maquiagem artística também, e aí eu preciso de um produto que tire aquela pasta, aqueles produtos mais pastosos, com uma textura de batom mesmo. A tinta de maquiagem artística, ela parece um corretivo denso. É um corretivo, basicamente. Ela é bem grossa, tá? Então, eu preciso de um produto que dilua, tá? Que dilua esse produto, para daí sim poder lavar com o meu sabonetinho. Para isso, eu posso usar o diluidor, aquele que a gente pinga no delineador, para ele voltar a ter aquela textura cremosa. A gente pode pingar uma gotinha, pegar um papel toalha e tirar o excesso. A gente pode usar água micelar também, põe lá num potinho, passa, 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 e vem no lenço umedecido, no demaquilante, no lenço demaquilante, tirando todo o excesso. E depois higienizar com um lenço com álcool para tirar
toda e qualquer bactéria, vírus que tenha, né, ali, vírus, né, não sei se vai sair, mas enfim, né. Agora, se é muito denso esse produto, se ele é muito grosso, esse produto que está grudado no seu pincel, principalmente o de batom e os de delinear, eu que delineo maquiagem colorida, né, então, normalmente eles não saem tão facilmente. Aí eu uso um delineador um demaquilante bifásico, esse é o da Mary Kay, tá? Ele tem mais gordura na composição, então eu consigo tirar bem esse excesso de produto do pincel e depois eu higienizo ele novamente com o meu sabonetinho, tá? Até para deixar ele cheirosinho, limpinho, bem cuidadinho. E sempre grudando as cerdas, tá? Sempre deixando ele secar grudadinho as cerdas. Agora, para quem quer investir no produto certo, no produto adequado, o produto que foi fabricado especificamente para limpar pincéis, tem esse daqui, ó, que é da Pro Makeup, da Class. É importado, tá? Importado, muito bom, tira tudo. Ele é um diluidor incrível para tirar produto de pincel, tá? Só que, novamente, tem o custo do investimento. Então, você pode, sim, investir nesse ou nesse. Você decide. Eu sempre corro para esse, mas às vezes eu preciso desse daqui. E ele é meu salva-vidas para tirar a maquiagem artística dos meus pincéis, principalmente, tá ok? Agora, para secar os seus pincéis de forma adequada, ó, fechadinho, cerdas sempre fechadinhas, não deixa as cerdas espanarem, tá? Antes de fechar, você dá uma chacoalhada para tirar bem o excesso da água, tá? Chacoalha, 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 gruda as cerdinhas, deixa em cima de uma toalha sequinha, para ela ir absorvendo também, e assombra, jamais deixe no sol. É como o nosso cabelo, se a gente ficar lá no sol, ele vai queimar, ele vai acabar prejudicando a textura, a qualidade do pincel. Então, é importante você deixar ele à sombra, tá? E num local que tenha ventilação para ele secar o mais rápido possível. Nunca guardar o seu pincel molhado, porque você pode estar aí criando uma colônia de bactérias, né? E fungos que podem estar prejudicando o seu olho, a sua pele e assim por diante. Ok? Ficou alguma dúvida, meninas? Alguém de vocês quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu hoje separei essas dicas porque realmente foram, assim, uma das dúvidas que mais pediram na monitoria. Como montar o meu kit, tá? De cuidados também, por mais que na plataforma, lá no método, eu ensino tudo sobre pincéis, eu tenho um módulo específico sobre pincéis, mas eu entendo que essa dúvida fica assim, porque é uma vasta e infinita quantidade de produtos desse segmento aí no mercado, nas redes sociais. Então a gente fica em dúvida qual é o melhor. O que eu mostrei para vocês são os meus preferidos, mas não quer dizer que são somente esses. Acredito que em regiões diferentes do Brasil existem outras marcas, né? E assim por diante. Entender o que combina melhor com o seu estilo, com o seu bolso e com a sua necessidade, tá bom? Então, para quem gostou dessa maquiagem, lembrando, na hora que eu salvar essa live lá no meu IGTV, corre lá e escreve nos comentários quero, e aí eu ensino essa maquiagem para vocês na próxima live aqui. E também eu quero avisar para vocês que a gente vai estar trazendo convidados. Eu já estou com alguns esquemas de convidados, e se vocês tiverem alguma dica ou algo que vocês queiram saber, pode mandar nos comentários ou no direct, que eu trago aqui para vocês no perfil, tá? Podem dar sugestões que eu venho com certeza dar essas dicas para vocês. Até quarta-feira que vem. Tchau!